E a CBF realizou na última quarta-feira o seminário de combate ao racismo e à violência no futebol. O evento foi na sede da entidade no Rio de Janeiro. Na opinião do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a iniciativa é um marco para a entidade, que também fará uma série de ações nos estádios para conscientizar o torcedor. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, a quem agradecemos demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, bom dia a todos. Perfeito, vários assuntos, para tratarmos, mas eu gostaria de especialmente repercutir essa sugestão por parte da CBF. De que maneira a senhora viu essa proposta de punir o clube com a perda de 1 ponto, caso esse clube, sua torcida, tenha casos de envolvimento com racismo nos estádios de futebol? Eu fiz uma rápida pesquisa, parece que essa sugestão divide a opinião dos clubes, dos seus dirigentes, mas na sua avaliação, doutora, parece ser uma boa saída para esse problema que só cresce, no futebol? Pois é uma violência, que é um problema não só aqui nos nossos estádios, como no mundo inteiro. O Brasil só em 1951 começou a entender como contravenção penal esse crime de racismo, essa forma, esse preconceito de uma forma pejorativa a respeito de uma etnia ou de um grupo social. E só depois da Constituição, que foi em 88 e em 89, é que o Brasil tem, depois disso, que o Brasil tem uma lei, que é a lei do racismo. Hoje em dia, o que se mais identifica e o maior número de processos que nós temos em todos os tribunais, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são as injúrias raciais. Ela acontece não só em relação ao torcedor com o jogador, mas entre jogadores, inclusive. Então, nós, de uma forma geral, olhamos isso com bons olhos. O Brasil ainda tem o Estatuto do Torcedor, que é um estatuto onde, inclusive, existe juízes criminais, promotores criminais nos estádios para julgar fatos criminosos que ocorrem lá. E o que rege, normalmente, essa matéria é o que a gente chama da Lei Pelé, que é exatamente um estatuto desportivo. Nós temos no Brasil também um tribunal desportivo, sempre com esse olhar de combater a violência nos campos de futebol. Eu acho que, de alguma forma, isso vai agregar a todos aqueles que estão envolvidos. Futebol é uma paixão nacional, na verdade, futebol é uma paixão mundial e que, de alguma forma, vai tentar conter esse tipo de criminalidade. Doutora Ivana, foram contabilizados 64 casos de preconceito racial nos estádios brasileiros nos 8 primeiros meses deste ano. Isso é mais do que todo ano passado junto. Por que será que houve esse aumento e o que a CBF tem feito para minimizar esse problema de racismo? Eu levantei esses números também através do IPEA, que é um instituto muito sério, e chama a atenção porque esse aumento, dá um ponto de 102% a mais de conduta criminosa. Lógico que nós saímos do estado pandêmico e os campos de futebol estavam fechados, mas o que a gente tenta identificar, e principalmente dentro das ações penais, a injúria é uma ação penal condicionada à representação, já o racismo não, é uma ação penal incondicionada. Nós temos um promotor muito querido, muito inteligente, meu amigo aí do nosso lado, que pode falar melhor do que eu, mas o que a gente percebe é que a situação está mais ácida, as pessoas não estão mais se contendo da forma de se expressar, e logicamente que cada vez mais, quando se fala, quando se coloca nessa rede de televisão um debate sobre isso, de alguma forma nós estamos agregando à sociedade informação e caminhos para denunciar. Eu acho que hoje as pessoas denunciam mais, e acho mais também. A tecnologia mudou muito esse olhar. Antes, a prova sobre ter sido vítima de uma injúria racial ou ter sido vítima de um crime de racismo sempre foi a palavra de um contra o outro. Agora não. Agora tudo é filmado, tudo é captado. Então, a forma em que isso vem à justiça, 99% através do próprio Ministério Público, ele vem com uma forma mais concreta. A prova ela é captada ou por algum telefone celular, se ele não for objeto de furto, como nós acabamos de ouvir aí, ou através do próprio sistema de tecnologia
que existe, né, principalmente nesses campos de futebol muito estruturados, que traz essa prova para o sistema de justiça. Eu acho que são essas duas coisas, a sociedade mais atenta e nós com uma pauta dessa falando sobre isso. E os meios de obtenção de prova tecnológicos têm colocado o assunto mais em pauta e têm, de alguma forma, imposto ao sistema de justiça uma resposta mais rápida e mais segura. É isso, o combate ao racismo no futebol, em destaque nessa entrevista especial com a desembargadora do TJ Paulista, doutora Ivana Davi. Agora seguimos com a pergunta do comentarista da Jovem Pan, Marcelo Rocha Monteiro. Com você, Marcelo. Desembargadora Ivana, uma alegria falar com você aqui, me permita chamá-la porque é uma amiga, né? É um prazer muito grande. Queria ouvi-la sobre a questão da efetividade da pena, né? Nesse caso específico, né? Se nós precisaríamos Nesse caso específico, nós estamos tratando disso, mas a gente sabe que essa é uma questão mais ampla, né? Em que medida a sanção penal, a pena no Brasil, efetivamente intimida o infrator? Queria ouvi-la sobre isso. Pois então, doutor Marcelo, querido amigo, nenhuma. Simplesmente nenhuma. A sensação de impunidade em que nós, né, estamos inseridos, e principalmente toda a sociedade latente, hoje praticamente é uma unanimidade. Um crime de racismo, um crime grave, um crime que é imposto na Constituição, um crime tido como inafiançável, a pena vai a 3 anos de reclusão. E nós sabemos que existe toda uma estrutura hoje de despenalização, acordo não persecução penal, transação penal. Para um juiz decretar uma prisão preventiva, o crime tem que ser com pena superior a 4 anos. Então existe toda uma sistemática processual penal que de alguma forma, né, faz com que a justiça fique cada vez mais travada, por mais que o promotor seja atuante, por mais que o juiz seja atento, não tem como superar isso, porque nós somos cumpridores da lei e respondemos, inclusive, por abuso de autoridade, se efetivamente ou eventualmente nos afastamos dessa legalidade, ou seja, um crime grave como esse, a pena, né, chega a 3 anos de reclusão. E sabemos que até se cumprir essa pena, né, existem todos outros sistemas de uma tentativa de se blindar aquele criminoso de alguma forma, de literalmente, por exemplo, não ser recolhido a um presídio. A injúria racial, por incrível que pareça, hoje está tendo uma resposta maior. Por quê? Porque se ela eventualmente é veiculada por um sistema de tecnologia, o juiz hoje, aliás, a partir do pacote anticrime, pode até aumentar por 3 vezes uma pena de um crime de injúria praticado por tecnologia, por meios de internet. E aí a pena chega a até 6 anos. Mas eu sou uma juíza atuante aqui, não vi nenhum caso ainda que, eventualmente, né, o juiz, o promotor de justiça, nesse sistema de justiça, conseguisse, né, impor uma pena desse tamanho. Normalmente, as penas elas chegam, no máximo, a 3 anos, e que, via de regra, não existe nenhuma forma de se recolher à prisão um indivíduo que pratica um crime como esse. E a impressão que se dá, e isso você imagina acontecendo num estádio com 50 mil pessoas assistindo, é que ainda vale a pena praticar uma conduta criminosa. E isso é muito triste, porque isso acaba, de alguma forma, criando uma alavanca, né, ou abrindo um espaço para o indivíduo entender que na cabeça dele, preconceituosa, doente, né, e totalmente afastada de uma realidade, ainda vale a pena praticar uma conduta criminosa. Agora, desembargadora, se essa proposta for aprovada, ela entraria em vigor a partir do ano que vem. Vários clubes pedem discussões mais aprofundadas para ajustar essa proposta por parte da CBF. Mas alguns clubes já se manifestaram contrários à ideia da Confederação Brasileira de Futebol. O Santos, por exemplo, se manifestou e escreveu o seguinte: o racismo é crime, mas é outra esfera para ter punição. Eu acho que punir o clube por uma atitude individual de, entre aspas, torcedor, pode estar errado. O clube tem a responsabilidade de identificar o torcedor e entregá-lo às autoridades.
Aí é a minha pergunta, do ponto de vista legal, o clube não poderia judicializar essa questão para a corte específica? Salvo engano, tem uma corte desportiva, né? Já que o indivíduo tem que responder pelos seus atos, né? É aquela coisa, poxa, o clube vai pagar por uma pessoa que não segue a legislação como deveria? E também tem a possibilidade de criar uma jurisprudência. Um aluno, então, dentro de uma faculdade que comete um ato de racismo, então será que a faculdade vai ser punida? Será que um funcionário em uma fábrica, uma indústria que comete um ato de racismo, será que o corpo diretivo ou aquela indústria vai ser punida também? Gostaria que a senhora também falasse desse paralelo. É muito importante a gente falar sobre isso, porque no Brasil nós temos, dentro da Constituição Federal, um tribunal desportivo. Nós temos tribunais estaduais de esporte e temos um tribunal, né, como se fosse um tribunal de justiça do desporto. E lá, por incrível que pareça, e isso impõe, o Dr. Marcelo sabe melhor do que eu, uma discussão muito grande no sistema de justiça. Por quê? Porque nesse estatuto, né, nesse código, digamos assim, desportivo, só se pode levar os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário depois que se tiver efetivado toda a tramitação no âmbito administrativo. Existe um artigo de lei lá, fazendo um resumo para os nossos telespectadores, que impede que, eventualmente, essa discussão venha para o Poder Judiciário se todos os recursos não forem esgotados na justiça desportiva, ou seja, no âmbito administrativo. Provavelmente essa colocação da CBF, ela tende de alguma forma a tirar o tema, num primeiro momento, do Tribunal do Desporto e trazer diretamente ao sistema de justiça. Porque hoje, no próprio código do Estatuto do Jogador, no Estatuto do Torcedor, dentro da Lei Pelé, já existem, né, determinações e punições para os times de futebol, para os organizadores. Existem até punições para aqueles que eventualmente estão trabalhando de forma esporádica dentro de todo esse sistema de desporto que envolve, inclusive, Olimpíadas, todos os tipos de esporte que existem no Brasil e, inclusive, futebol. É uma forma, talvez, que o time de futebol tenha de alguma forma, né, se esquivar de uma responsabilidade tão ampla que é, por exemplo, trazer o seu torcedor para um campo de futebol. Mas eu adianto que já existe regra, já existe lei, inclusive no que tange a torcidas uniformizadas, onde já o time de futebol, né, o dono daquela torcida, responde a nível judicial sobre qualquer conduta daquela torcida organizada, desde que ela esteja devidamente cadastrada, dentro de todo um regrame que existe no Estatuto do Torcedor e que já existe no que a gente chama de Lei Pelé. Agora, desembargadora, para que haja essa punição, antes é preciso haver a denúncia, né? E cada vez mais jogadores estão entendendo que ser xingado de macaco, por exemplo, que é o xingamento mais comum que a gente ouve dentro de um campo, por colegas, né? Pela torcida, principalmente, não pode fazer parte do futebol. Então, é preciso haver essa denúncia. E esse relatório aí da CBF aponta que esse preconceito não é só com os jogadores ou esse racismo que acontece, também é com toda a equipe, né? Ele registrou casos contra treinadores, membros da comissão técnica, contra funcionários dos estádios e também contra os torcedores, né? Exatamente isso. Desculpa. Todo mundo sofrendo aí esse preconceito, esse racismo. Então, a denúncia é importante, né? Principalmente. A denúncia é importante e falar sobre isso, volto a dizer, na imprensa é muito importante, porque é uma forma de se colocar o assunto em pauta e ensinar para a sociedade que existe caminho legal. Hoje, exatamente porque existe uma resposta, né, mais rápida e porque o meio de prova hoje, como a gente está assistindo aí, ele fica tão óbvio da conduta criminosa que nós temos maiores números de denúncia sim. Eu sou juiz há 32 anos e não sempre foi muito raro. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, na minha sessão, na minha relatoria, eu não tenho nenhum crime de racismo, por incrível que pareça. Injúria racial, nós temos muito mais números. Mas mesmo assim, a ação penal é condicionada à representação. Aquela vítima tem que procurar o sistema de justiça, tem que ir à delegacia, tem que denunciar. E não raras das vezes, se não levar a prova, indicar onde está essa prova.
Imagina um crime acontecendo entre 50 mil pessoas num campo de futebol. Como é que a gente vai achar o nome da testemunha que assistiu àquela cena deplorável que era uma conduta racista? Mas mesmo assim a gente tem percebido, e eu acho que tudo isso se vale a uma pauta, a sociedade ter coragem de discutir sobre esse tema e a imprensa, né, ensinar para a sociedade, mostrar para a sociedade que existe sim um regramento jurídico dentro do nosso país. É muito bom saber que os números estão sendo trazidos à baila, porque, na verdade, esse crime sempre aconteceu. O que não acontecia é a coragem de vir ao sistema de justiça e denunciar. E isso é muito bom e a imprensa faz um papel muito importante nisso. Mais uma questão de Marcelo Rocha Monteiro. Desembargadora, racismo, eu considero racismo como uma das manifestações mais indicativas assim, da estupidez humana, né? Porque é difícil imaginar em 2022 que uma pessoa considere que a cor da pele ou qualquer outro aspecto físico tem relevância, né, para se julgar alguém. Eu queria ouvi-la sobre o seguinte: até que ponto essa deformação de caráter, né? Porque isso é uma questão de caráter, influencia na criminalidade, porque a gente está acostumado com um discurso, né, de que o criminoso, as ações dele não são produtos da sua escolha, do seu caráter, da sua postura moral. Ele seria apenas uma espécie de um peão cujo comportamento é determinado pelas circunstâncias, né? Mas situações como essa, né, provam que isso não é verdade, né? O que a senhora acha sobre isso? Com certeza, né? A maioria das pessoas são preconceituosas. Isso é um problema de personalidade, é um problema cultural. O nosso desafio é quebrar esse ciclo, né? Isso vem se repetindo e as pessoas repetem ou praticam ato racista sem ter um mínimo de consciência, né, de que aquilo é racismo. Eles vivem se xingando o tempo todo. Isso é um exercício que nós temos que romper, é uma bolha que tem que romper, é um ciclo que tem que romper. Por isso que o sistema de justiça tem atuado de forma muito mais dura, muito mais clara. E exatamente é essa a ideia que eu coloco. Não dá para entender, ou muito menos, né, se excusar uma conduta, né, referendada em situações que sempre foram assim. Não é assim. Isso é como a violência doméstica. Você precisa de políticas públicas, a sociedade tem que ter consciência de que racismo é crime, né, que injúria racial é crime e que se praticar uma conduta, qualquer dessas condutas, deve ser processado, julgado e eventualmente responsabilizado criminalmente. Não dá para minimizar ou se tentar jogar a responsabilidade de uma conduta criminosa como é o racismo em qualquer outra desculpa social. Isso não tem nenhum espaço. Na verdade, o racismo é um crime doloso, o doutor Marcelo sabe disso melhor do que eu, e esse dolo, essa forma com que a pessoa age, é uma forma que fica hoje muito clara. A injúria, né, ela exige, né, uma mácula naquele âmago que machuca só a vítima. Né? A vítima, ela tem esse sentimento subjetivo que para nós do sistema de justiça é um desafio acabar encontrando. Mas quando a gente ouve uma vítima, o doutor Marcelo já participou de tantas audiências quanto eu, e a vítima começa a relatar aquela honra subjetiva dela, que foi ferida como um ser humano, fica muito claro para nós, né, doutor Marcelo, essa forma, essa pungência, essa mácula e essa marca na alma que gera esse tipo de conduta criminosa. É isso. Tema importante, assunto atual, combate ao racismo no futebol. A gente quer agradecer demais a participação da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, a quem agradecemos demais pela participação. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom domingo. Muito obrigado e parabéns pela pauta. Bom dia a todos.